Alô, você que é um soldado do reino de Deus, tudo bem? Eu quero apresentar aqui para vocês o que vocês acham sobre cinto e couraça. O que essa palavra significa? Cinto e couraça. O que representa essa palavra? Vamos ver o que a palavra de Deus diz aqui? No livro de Efésios, capítulo 6, verso 14. Pai amado, aqui estamos para meditar na Tua palavra e trazer luz cada vez mais do conhecimento da Tua verdade para o Teu povo. Porque o inimigo das nossas almas tem trabalhado de maneira extraordinária para nos botar para trás, para escurecer da nossa mente essa verdade. A Tua palavra diz no livro de 2 Timóteo 3,12, quem quer viver piamente em Cristo Jesus sofrerão severas provações. Então ele vai se levantar contra aqueles que querem fazer a tua vontade, querem praticar a tua palavra. O inimigo das nossas almas, ele não quer que nós revele essa verdade para o povo. Quando a gente prega essa verdade, tem pessoas que saem dizendo por aí, Senhor, que eu estou pregando contra a igreja que eu frequento. Contra a igreja que eu estou frequentando, a igreja a qual eu faço parte. Tem gente aí espalhando o diabo usando as pessoas, usando certas pessoas, dizendo que eu estou pregando contra a igreja. Então, nessa mensagem aqui, é uma revelação do Senhor para esses mentirosos caírem por terra. Porque a mentira não vai prevalecer. A mentira não prevalece. Quem vai prevalecer é a tua palavra, é a tua verdade. Estamos aqui para meditar na tua palavra. Que o Espírito Santo nos use e nos capacite a fazer aquilo que agrada ao Senhor. Viver a tua palavra. E esses ensinos aqui vai falar dos ensinamentos de Jesus que nós devemos praticar. Que o Senhor nos abençoe, a nós e a todos que ouvirem essa mensagem, para a tua honra e tua glória. Em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus está dizendo aqui no livro de Efésios, capítulo 6, verso 14. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça. Você sabe o que é cinturão e o que é couraça? O que a palavra de Deus revela sobre isso? Cinturão representa a verdade de Deus. Sabe o que é a verdade de Deus? Todos os ensinamentos de Jesus. A palavra de Deus diz no livro de João 8,32. Conhecerei a verdade vos libertará. A palavra de Deus diz também no livro de João 17,17. João 17,17. Deixa eu ver aqui. Onde é que está? João 17,17. Diz assim, ó. João 17,17. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Que eles sejam teus, tá vendo? Por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Ou seja, a palavra de Deus é a verdade. É a palavra de Deus que é a verdade. Então, cinto representa a verdade, a palavra de Deus. E o que é couraça? Couraça, né? Couraças são os ensinamentos de Jesus. Por exemplo, quando Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Outro ensinamento que ele fala, qualquer homem que olhar para uma mulher com um olhar impuros, ele já contaminou-se com essa mulher. Ele já praticou o adultério. Então, aqui está se falando das verdades de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Tem uma mensagem aqui que fala no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Vamos ver aqui. Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, verso 24, diz assim. Ele nos mandou obedecer a todas estas leis e sempre temer o Senhor, nosso Deus, se fizermos isso, ele nos guardará de todo mal. Deixa eu ler mais uma vez. Verso 24. Ele nos mandou obedecer a todas as leis e sempre temer o Senhor, nosso Deus. Se fizermos isso, ele nos guardará
de todo mal, como ele tem feito até hoje. E tudo sempre ocorrerá bem para nós. Verso 25. E se tivermos o cuidado de obedecer a todas as leis que o Senhor nosso Deus nos deu, a nossa vida agradará a quem? A Ele. Se tivermos o cuidado de obedecer a todas as leis que o Senhor nosso Deus nos deu, a nossa vida agradará a Ele. Nós temos que agradar a quem? Quem é que nós temos que agradar? Se o pastor da sua igreja ensinar a palavra de Deus ao contrário do que Deus está dizendo aqui, você vai obedecer o pastor da sua igreja? Você tem que agradar o pastor? Tem que agradar quem? Agora, se o pastor estiver de acordo com a palavra de Deus, é claro que nós temos que obedecer, que é uma autoridade. Mas nós sabemos que existem pastores que não ensinam a verdade. Não é verdade? Tem pastores aí que não ensinam a verdade. Estão interessados em dinheiro, mas não em falar a verdade. Então, a couraça de Jesus representa a justiça de Deus. A justiça de Deus é a verdade. É praticar os ensinos de Jesus. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Quem estuda a profecia, principalmente o capítulo 2 de Daniel, capítulo 7, ali vem falando dos impérios. E o capítulo 7 vem falando também, informando do juízo. A palavra de Deus informa que o juízo viria depois de 1260 anos, no período da Idade Média. Quando se encerrasse esse período de 1260 anos, o juízo viria. Ou seja, antes da segunda vinda de Cristo à Terra, o povo de Deus será julgado. Ou seja, existe um juízo antes da segunda volta de Jesus para o povo de Deus. Só que tem algumas pessoas que ensinam que o juízo investigativo começou no ano 31. É aí que está o erro. É aí que não entra a justiça de Jesus. Porque quem estuda a profecia e a palavra de Deus nós temos que obedecer, quando você estuda a profecia, estuda a palavra de Deus, então se você crê na palavra de Deus, crê na profecia, você está sendo uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, obedecendo a palavra de Deus. Mas quando a pessoa não quer obedecer isso aqui e fica lhe acusando que você está ensinando errado, isso é acusação de Satanás. Satanás não quer que você descubra essa verdade. Por exemplo, vamos dar uma olhadinha aqui no livro de Daniel 7, 25 e 26, que fala exatamente sobre isso, que o juízo virá depois dos 1260 anos da Idade Média. Onde é que nós vamos ver isso aqui? Daniel, está na Bíblia, a palavra de Deus. Entendeu? Vamos lá. Como é que eu posso mentir? Dizer que isso aqui não é verdade? Dizer que isso aqui é mentira? Pelo amor de Deus. Daniel 7, verso 25 diz o seguinte: Ele falará contra Deus e perseguirá o povo de Deus, o Altíssimo. Procurará mudar a lei de Deus e os tempos das festas religiosas. O povo de Deus será dominado por ele durante 3 anos e meio. Olha o que o inimigo faz. Ele falará contra Deus e perseguirá o povo do Deus Altíssimo. Quem é que faz isso? Satanás. Ele falará contra Deus e perseguirá contra os servos do Deus Altíssimo, levando acusações e mentindo contra os servos do Deus, o servo do Deus Altíssimo, levando as pessoas a duvidarem do caráter do servo do Deus Altíssimo. Quem é que faz isso? Satanás. Ele faz esse foi um período de 1260 anos, tá? 3 anos e meio aqui significa 3 anos e meio profético. Esses 3 anos e meio aqui representa 1260 dias. Usando os princípios dia, anos, representa um dia, um ano. 1260 dias representa 1260 anos. Este é um período que já se cumpriu lá no período da Idade Média. Já se passou. Essa profecia começou no ano 538 e terminou no ano de 1798. Passou. Mas depois disso aqui,
A mensagem diz que o juízo de Deus viria. Viria um juízo sobre o povo de Deus. Antes da segunda vinda de Jesus, haverá um juízo a favor do povo de Deus. Vamos ver o que está escrito no verso 26? Mas, depois disso, o tribunal o condenará, e assim ele perderá o seu reino, e o seu poder acabará para sempre. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Há um juízo a favor do povo de Deus. Antes da segunda vinda de Jesus, o povo de Deus vai enfrentar um juízo, vai passar por um juízo chamado de juízo investigativo. É exatamente esse juízo aqui que começou no ano de 1844. Então, se eu creio nisso que a Bíblia está dizendo aqui, isso é a couraça de Cristo, isso é praticar a justiça de Cristo, isso é praticar a verdade. Quem não acredita nisso aqui está sendo acusado, está enfrentando a mentira de Satanás. É ele que é o acusador. É ele que não quer que você saiba dessa verdade. Ele não quer que você descubra essa verdade. Ele quer que você fique leigo, enganado pelos falsos pastores. Ele não quer que você descubra a verdade. Ele não tem interesse nisso. Mas a Bíblia está dizendo que o juízo investigativo começou em que ano? No ano de 1844. Está escrito aqui em Daniel 7, verso 13, quando Jesus aparece lá, sai do santo para o santíssimo e recebe o livro selado de 7 selos da mão do ancião de dias. Também está explicando lá em Daniel 5, verso 7. Daniel 5, verso 7. Apocalipse 5, verso 7. Aliás, Apocalipse 5, verso 7. Também está explicando. Isso aqui é praticar a verdade. Aí isso aqui é mentira? Aí tem pessoa que não quer que você descubra isso aqui não. Não quer que você fale isso não. Está dizendo que você está pregando contra a sua igreja. Isso aqui. Teve um líder que falou assim que nós temos que seguir a ordem da corporação. Falando com autoridade. Eu digo, coitadinho. Se estudasse profecia, não estaria falando assim. O que nós temos que seguir realmente é a palavra de Deus, irmão. A nossa regra de fé é aqui. Romanos 10, 17. Se qualquer autoridade estiver falando de acordo com a palavra de Deus, parabéns. É assim que tem que seguir. Porque a verdade é a palavra. A couraça é a palavra. Eu vou seguir corporação nenhuma, rapaz, se não estiver de acordo com a palavra. Se estiver de acordo com a palavra, estou aqui para obedecer. Obedecer, o senhorio, as hierarquias, ok. Tem todo o meu respeito. Mas se estiver embasado aqui, ó, na palavra. Se não tiver, nem adianta. Porque quem estuda a profecia conhece a verdade, rapaz. Quem estuda a profecia conhece a verdade, rapaz. Tem muita gente aí que não gosta de profecia, não quer estudar profecia. E está se perdendo, vai ser enganado fácil, com os vinhos de Babilônia. Jesus diz o seguinte também. Jesus diz o seguinte no livro de Lucas. Tem uma mensagem aqui no livro de Lucas. Olha o que Jesus fala. Lucas 6, capítulo 6, verso 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Jesus está falando isso aqui para todas as pessoas da terra. Todas as classes de pessoas na terra. Não tem ninguém melhor do que ninguém aqui na terra. Todos são pecadores. Jesus está falando para todas as classes de pessoas. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Olha o que ele diz mais no livro de João. João 10. Olha o que ele diz mais no livro de João 10, verso 27. João 10, verso 27. As minhas ovelhas escutam a minha voz e as conhecem, e elas me seguem. As minhas ovelhas escutam a minha voz e as conheço, e elas me seguem. Jesus conhece as suas ovelhas. As ovelhas de Cristo ouvem a sua voz e seguem. Segue quem? Qualquer ensinamento aí? Qualquer autoridade aí? Não. A palavra de Deus está dizendo que seguem as minhas ovelhas, escutam a minha voz. As ovelhas de Cristo entendem a voz do Criador. Entendem os ensinamentos do Criador.
sabe o que é certo, sabe o que é errado. E o que é que elas fazem? Elas seguem qualquer coisa? Qualquer ensinamento? Não. Elas seguem o Criador. Que coisa linda. As minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço. Olha que coisa linda. Ele conhece as suas ovelhas. Não são qualquer pessoa que são ovelha dele, não. As ovelhas dele são aquele que obedece a ele. Obedece a sua voz, os seus ensinamentos. Cinto e couraça é a justiça de Cristo, é a verdade de Cristo. Como é que eu vou ter medo de obedecer esse Senhor, de obedecer esse ensinamento aqui? Vou ter medo de quem? Vou ter medo de quem? Vou botar você para fora. Me bote. A minha salvação depende de Jesus, da minha obediência a Ele, de aceitação à palavra dEle. Fica um bocado de Maria, vai com as outras, obedecendo ensinamentos errados. Busque a palavra de Deus, busque o ensinamento do Senhor Jesus. Fica com esse negócio de seguir corporação errada, ensinamento errado. Justiça e couraça. Cinto e couraça. Verdade e os ensinamentos de Jesus. É isso que nós temos que viver. É isso que nós temos que praticar. Não é um fingimento. Eu conheço essa verdade, eu tenho que ficar calado para não avisar ninguém, para ninguém saber dessa verdade. Eu conhecendo uma verdade, eu sendo um líder dessa igreja, eu vou ficar calado, não vou ensinar isso aqui não, porque ele não pode falar não. Me faça uma garapa, rapaz. A minha salvação depende de Jesus, rapaz, e obediência à sua palavra. Cinto e couraça. Abre os olhos, povo. Fica aí dormindo. Laodiceia, acorda, Laodiceia. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor nos dê a paz. E seja feita a tua vontade. E todos aqueles que se levantar contra o servo do Senhor, todas essas mentiras que andam falando do servo do Senhor, vão pagar um preço altíssimo. Não entra no reino do céu e quer impedir outros de entrar no reino do céu. Vai pagar um preço altíssimo se não se arrependerem. Se não obedecerem a palavra de Deus. Se não botar em prática o que ele está dizendo aqui. Eu conheço as minhas ovelhas e elas escutam a minha voz. Que Deus abençoe a todos nós e nos dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.